Com a experiência da vida, quando a gente vai avançando na jornada, a gente começa a se deparar com uma das maiores dificuldades que faz com que a maioria das pessoas acabe desistindo de continuar e retorne para a zona de segurança, para a zona de conforto, para aquele lugarzinho de estagnação. E essa grande dificuldade que todos nós enfrentamos é o quanto é difícil fazer a coisa certa. O quanto é difícil continuar agindo de forma correta, de forma honrada e de forma congruente com os objetivos que você tem. É impressionante como a dificuldade de fazer a coisa certa parece barreiras no meio do caminho, sabe? Parece muros que são colocados na nossa frente para testar se nós realmente queremos o que dizemos querer. É óbvio, no país onde a gente vive, isso não é segredo para ninguém e seria hipocrisia minha não trazer isso aqui para esse vídeo, mas no país que a gente vive, uma série de pessoas acaba burlando a forma certa de fazer as coisas. E óbvio que aqui nesse momento você sabe que eu estou falando de impostos, de processos, de movimentos corporativos, em relação ao governo, em relação às taxas, em relação a uma série de coisas, sonegação, em relação a uma série de coisas que, infelizmente, por causa das definições do nosso governo, tornam mais difícil de empreender, de colocar uma empresa, de lidar com colaboradores, com liderados, com funcionários, situações não só no ambiente corporativo, mas no ambiente da vida, que fazem com que muitas pessoas acabem escolhendo um caminho não tão correto assim. E isso mostra o quanto nós, com o nosso jeitinho brasileiro, vamos criando uma forma de viver não honrosa. Mas se a gente for olhar para todos os âmbitos da nossa vida, a gente começa a perceber que a dificuldade de fazer a coisa correta está em cada área, cada situação. Por exemplo, na liderança, fazer a coisa correta é tomar aquela decisão difícil, é mandar aquela pessoa sair, tirar aquela pessoa da tua equipe que você gosta, que é tua amiga, que de alguma forma você se afeiçoou por ela, mas não está entregando resultado, não combina com a cultura da empresa, não combina com a cultura do teu time, que você precisa para o time. E aí acaba que muitos líderes acabam se enrolando e acabam atrasando o potencial que tem de entregarem o resultado, de alcançar o resultado que precisam e que querem, porque não fazem a coisa certa, que é tirar do time as pessoas que não são as pessoas certas, por exemplo. A liderança é repleta de momentos de dificuldade, de momentos que fazem com que a gente pondere o que é a coisa certa a ser feita e acabe levando a gente a tomar decisões de forma emocional e não de forma racional. E não só na questão da liderança, a gente consegue enxergar que fazer a coisa certa é uma das maiores dificuldades que a gente tem, por exemplo, quando você quer seguir uma dieta. Quando você quer, por exemplo, estudar para o seu concurso, quando você quer, por exemplo, emagrecer ou melhorar a tua saúde, quando você quer, por exemplo, viver um relacionamento mais pacífico, fazer a coisa certa é sempre mais difícil. O caminho correto, o caminho da coisa certa, o caminho dos trilhos que tem a ver com os valores que você deveria ou gostaria de priorizar é sempre o caminho mais difícil de ser seguido. Seguir o caminho da coisa certa é sempre como se fosse um muro que colocam na tua frente ou uma placa te convidando a parar. Mas essa placa precisa ser substituída. Não adianta olhar para o desafio e enxergar esse desafio como uma placa de pare. Precisa ser uma placa de cresça. Eu já falei aqui em outro vídeo. Amadureça, entenda que o caminho da maturidade é o caminho correto em relação às leis, em relação aos processos que devem ser seguidos, em relação à disciplina, em relação a tudo aquilo que fará com que você chegue onde você quer chegar, criando o mínimo de problemas possível. Porque uma coisa que a gente precisa lembrar é que muitas vezes a gente acaba fugindo para o caminho mais fácil e acaba tomando o caminho que não é o correto, achando que esse caminho vai ser menos problemático. Só que ele se torna menos problemático naquele momento, sendo que lá na frente o problema vai surgir. A conta sempre precisa ser paga. Lá na frente, não importa se um mês, um ano, 2 anos, 3 anos, lá na frente, o que você faz hoje que não segue o caminho correto vai resvalar em você. E na esperança de que isso não aconteça e na busca por sensações de prazer imediato, de conforto, de facilidades no hoje, a gente acaba não tomando os caminhos certos no hoje, acaba escolhendo os caminhos mais fáceis, mais confortáveis, incorretos, esperando que esses caminhos não vão explodir lá na frente na nossa cara. Só que isso acontece. É preciso entender que a vida madura, a vida adulta, a vida honrada, a vida virtuosa é a vida que segue os caminhos corretos. Principalmente porque lá na frente você terá menos problema.
É melhor enfrentar agora o que precisa ser enfrentado para que você possa plantar agora corretamente para não colher errado lá na frente. E eu tive a ideia desse vídeo porque recentemente um aluno meu de mentoria que está crescendo com a sua empresa precisou começar a profissionalizar os seus processos internos. Ele tinha um funcionário que não tinha carteira assinada. E ao não ter carteira assinada, porque era, de certa forma, uma empresa informal, digamos assim, acabou que eles foram crescendo e precisaram assinar a carteira desse funcionário, colocar outra pessoa para dentro, os processos foram aumentando e tudo mais. Agora, há pouco tempo atrás, eles tiveram que tirar esse funcionário porque ele não estava mais combinando, não estava mais fazendo fit, como a gente chama, com a cultura da empresa. Estava causando mais problemas do que trazendo resultados. E acabou que ele teve que tirar esse funcionário. Só que tudo aquilo que ele fez incorretamente lá atrás, nos processos, nos registros, na não contratação efetiva, na não carteira assinada, tudo o que incorretamente foi feito lá atrás de forma informal, não seguindo o que a lei determina, explodiu agora, quando ele teve que botar esse funcionário para fora. E esse funcionário, por uma certa falta de caráter, mostrou-se um pouco mais falso do que aparentava ser e começou a atacá-lo juridicamente, pedindo os direitos dele, quando na verdade o próprio funcionário se posicionou dizendo que queria sair da empresa. E acabou que agora esse meu aluno está tendo que arcar com uma série de estresses e uma série de problemas porque lá atrás não fez a coisa certa. E agora ele está tentando fazer a coisa certa, mas está caindo cada vez mais um monte de coisa que lá atrás foi plantada. E aí ele estava conversando comigo na mentoria e dizendo: é difícil a gente fazer a coisa certa nesse país. É complicado. Não é convidativo. É muito difícil você crescer corretamente. E aí eu conversei com ele e disse: olha, talvez seja mais difícil ter que pagar o preço lá na frente de não fazer a coisa certa. Talvez seja mais oneroso, mais prejudicial, mais complicado de pagar o preço lá na frente daquilo que você não fez agora corretamente. O que está acontecendo agora com você deve servir de aprendizado, de preparação para um próximo funcionário que você vai trazer para dentro, de entender que existe a forma menos estressante de fazer, mas essa forma menos estressante de fazer pode parecer não estressante agora, mas como você está vendo, você está plantando um estresse que você vai colher lá na frente. É muito melhor se respaldar e seguir o caminho correto, seguir o caminho das virtudes, seguir o caminho das leis. E eu posso pegar isso que eu estou contando para vocês, e você também pode pegar essa história e trazer para a tua vida. Para o teu relacionamento, por exemplo. Muitas vezes na nossa vida nós somos convidados a fazer a coisa errada no relacionamento. Como, por exemplo, não ter aquela conversa difícil. Como, por exemplo, trair. Como, por exemplo, mentir. Como, por exemplo, ser desleal. Essas coisas trazem uma falsa sensação de vantagem. Uma falsa sensação de segurança, de conforto. Só que lá na frente a coisa pode estourar. E não só lá na frente, mas durante a jornada, você sabe, você está plantando uma série de coisas que geram uma série de energias e uma série de situações que inevitavelmente vão desgastando a relação, que inevitavelmente vão tornando a coisa mais difícil, menos prazerosa de se viver. Se desde o começo fosse tomada a coragem de enfrentar situações de desconforto, as conversas, as DRs, a gente deu um significado ruim para a DR, né? Discussão de relação, mas sem discussão de relação não há um alinhamento de expectativas e realidade, e a coisa desanda. Então talvez fazer a coisa certa, apesar de difícil, seja o caminho que você tem que seguir para lá na frente você não colher aquilo que você não queria ter colhido. É assim na dieta, é assim na saúde, é assim financeiramente, só saúde financeira. Você sabe o que é a coisa certa. É investir, é poupar, é não gastar demasiadamente com coisa que não importa, é fazer um planejamento, é se esforçar para trabalhar, é fazer todo um processo que é desgastante agora, mas que lá na frente você vai colher bem. Só que o que a maioria das pessoas faz? A maioria das pessoas, financeiramente falando, vive no imediatismo, vive agindo de forma emocional com o dinheiro, desorganizada. Sabe que aqui no YouTube, por exemplo, tem uma série de vídeos que vão te ensinar a lidar melhor com o dinheiro. Mas o que seria a coisa certa? Assistir esses vídeos, aplicar esses ensinamentos, fazer um curso. Mas você não faz. Você continua seguindo o caminho errado. E todo mês acaba colhendo coisas que você não queria colher, financeiramente falando. E é assim com tudo na vida. Talvez o conforto de agora vai te trazer muito mais desconforto lá na frente do que se você enfrentasse os desconfortos de agora, entendendo que esses desconfortos são necessários para que lá na frente você viva melhor, para que você faça aquilo que você quer que seja duradouro, ser duradouro.
seja na liderança, nos relacionamentos, na saúde, nas finanças. O caminho da coisa certa, o caminho correto, o caminho das virtudes, o caminho dos processos, o caminho da disciplina, com certeza vai te fazer colher algo muito melhor lá na frente do que o caminho das coisas incorretas, o caminho mais confortável, o caminho mais fácil, o caminho mais negligente, que vai fazer com que você colha coisas extremamente desconfortáveis lá na frente. É simples, mas não é fácil. Entenda, seguir o caminho das virtudes é a própria recompensa em si. É o que traz recompensa durante a jornada, e não quando a jornada acabar. Perceber-se no caminho das virtudes, perceber-se fazendo a coisa certa, é a própria recompensa em si. A felicidade se encontra quando você se percebe alguém crescendo, alguém amadurecendo, alguém que escolhe o caminho das coisas corretas para poder viver melhor consigo mesmo. E ter a certeza de que você não carrega um peso nas costas e não tem que ficar olhando para trás e se estressando com medo de alguma bomba explodir o tempo todo. E se você quiser aprender a pensar melhor sobre isso e aprender a seguir o caminho das virtudes, dos valores, se você quiser aprender a ter uma vida mais disciplinada, e disciplina aqui, de fato, seguir a trilha daquilo que vai fazer com que você chegue onde você quer chegar de forma correta, de forma consciente, de forma congruente com a identidade que você quer ter, com a identidade que você admira, clica no link que está aqui embaixo. Eu quero te apresentar o meu método para desenvolver o teu fortalecimento emocional e a tua mentalidade disciplinada. Era isso que eu queria trazer no vídeo aqui de hoje. Se foi positivo para você, se te gerou reflexões, se de alguma forma eu te fiz pensar, se de alguma forma eu te ajudei a enxergar melhor algumas coisas da vida, comenta aqui embaixo. O que foi isso? O que está passando na tua cabeça agora? O que você achou desse vídeo? Qual a reflexão que você teve? Você quer ponderar alguma coisa que eu falei? Tem alguma coisa que você não concorda? Tem alguma coisa que você quer acrescentar? Coloca aqui embaixo nos comentários. E dessa forma a gente vai crescendo juntos, compartilhando, trocando ideia, conversando e entendendo um pouco mais como que esse mundo funciona para mais e mais pessoas e não só para a gente. Tá legal? Que a força esteja com você e até a próxima.